Eu digo que cada experiência, cada projeto, cada desafio que eu estou vivendo, ele precisa ser algo que se transforma em algo que eu coloco na minha mochila. Eu como profissional. E é meu. É minha carreira, né? É meu, não é da empresa. É o que eu levo, eu brinco, né? É o que eu levo para a próxima entrevista de emprego. Então, quando o líder consegue, ele, na sua habilidade, juntar o desafio que ele tem como líder, seja o nível hierárquico que ele tem, ele realmente pegar aquilo que ele é demandado e transformar em algo que brilhe os olhos das pessoas. Camila, isso faz sentido pra ti? Vem cá que eu tenho um projeto que eu acho que aquilo que a gente conversou sobre a tua carreira, se tu fizer isso aqui, vai dar um match legal. Quer? Vamos! Aí funciona muito. E a pessoa pra encaixar, ter o match perfeito e usar da melhor forma. Se eu não tiver uma cultura muito fortalecida, o meu turnover vai aumentar, porque a crise gera insegurança para as pessoas. Quando tu contextualiza e mostra para a pessoa que aquilo tem um significado, o quanto ela realmente se beneficia da utilização daquela ferramenta, isso vale para o líder e vale para o liderado, eles querem. RH Rocks, o podcast de inovação e estratégia para a gestão de pessoas do UOL EdTech para empresas. No episódio anterior, aqui do RH Rocks, nós falamos sobre os períodos de crises vividos pelas empresas nos últimos tempos e como isso tem impactado o RH e a gestão de pessoas. Inclusive, se você quiser conferir o assunto, é só rolar o nosso feed no seu player favorito. O episódio foi muito rico de insights e eu tenho certeza que o tema será muito agregador para a sua organização. E hoje, a pedido de vocês, ouvintes, nós daremos continuidade a esse tema tão importante, mas dessa vez em uma conversa ainda mais especial. Convidamos alguns dos nossos clientes para compartilharem na prática como é o dia a dia da gestão de pessoas em tempos de crises e incertezas. Quais são os principais desafios dessas empresas e quais são as principais práticas que elas adotam. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao RH Rocks. Este é o podcast em áudio e vídeo feito pelo UOL EdTech para empresas, para profissionais de RH e lideranças que buscam transformar a gestão de pessoas de suas empresas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanessa Carvalho, sou consultora de marketing para empresas e autora de alguns dos cursos do catálogo Sapiência. E no episódio de hoje, nós convidamos duas profissionais incríveis aqui para o nosso bate-papo. Michele Martins, que é VP de Gente de Gestão da Nelway, e a Camila Nóbrega, Head de RH da Coin. Michele, Camila, sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho do que a empresa de vocês faz, de qual setor e como que vocês estão no papel hoje. Vamos lá, vai, Michele. Gente, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Sempre um prazer, Camila, para a gente trocar. Prazer, Vanessa. Prazer é todo nosso. Muito bom. Sempre essa troca é muito importante, a nossa comunidade merece esse espaço de reflexão. Bom, eu estou na Nelway há 3 anos. A Nelway, para quem não conhece, é uma empresa de Big Data Analytics e Inteligência Artificial. Então, trabalha para fornecer inteligência para os negócios tomarem melhores decisões. Boa. A gente está numa história aí de revisão e evolução da cultura há mais ou menos 3 anos, que foi quando eu cheguei na Nelway. Eu cheguei com essa missão e eu brinco que eu cheguei junto com a pandemia, então foi tudo junto mesmo. Assim, tinha uma missão de tornar a área de gente de gestão mais posicionada dentro dos pilares estratégicos da Nelway. Já existiam outros e faltava o people como algo realmente sustentando o crescimento do negócio. E essa foi a encomenda, mas passava muito por revisar a cultura, por olhar para engajamento, performance, satisfação interna, turnover, todos os desafios. Você chegou antes da pandemia ou durante? Eu cheguei junto, eu cheguei em abril de 2020. Fácil. Eu acho que da empresa eu devo ter sido um dos primeiros onboardings totalmente online. Uau. E nessa cadeira, né, com um desafio de realmente conhecer uma empresa já totalmente remota, já numa situação de crise de pandemia. Uhum. Então foi muito bacana, foi bem desafiador olhando para trás hoje. Eu acho que tudo ajudou. Foi um cenário de tempestade perfeita, como a gente diz, foi. Mas, na verdade, acelerou muita coisa para nós. Então, foi um período de muita transformação. E que legal poder olhar para trás hoje e pensar, nossa, acho que a gente conseguiu atingir alguns objetivos que a gente traçou lá atrás, sim, algumas hipóteses que a gente tinha. Hoje já dá para dizer que se confirmaram. Então, a gente tem uma história já bem bacana para contar. E antes da Nelway, eu tenho uma carreira aí de quase 20 anos de RH.
trabalhei em diferentes indústrias, já passei por empresas mais tradicionais, mas acabei passando por mais empresas de tecnologia e é onde eu circulo mais hoje em dia, mas tive passagens por empresas de comunicação, por indústria fábrica mesmo, então... Perfis bastante diferentes. Bastante diferente, eu diria que algumas transições, inclusive, bem radicais, assim, de um cenário extremo para outro, mas eu acho que o que fizeram, me ajudaram a ter um repertório muito grande, de poder entender realmente cada cenário, cada negócio, cada necessidade. Então, acho que é uma trajetória construída com muitas pecinhas que montaram um quebra. Ótimo, eu espero trazer tudo isso aqui pro nosso papo hoje. Camila. Montando quebra-cabeça. E você, Camila? Muito bem, hoje eu tô na Coin, né? Venho já do mercado de tecnologia, conto um pouquinho mais pra frente. Mas a Coin é a pioneira do boleto parcelado, do famoso boleto parcelado no Brasil. Hoje a gente já tem no nosso portfólio outros produtos dentro do mesmo mercado para B2B e B2C. Então hoje a gente tem também sistemas de antifraude, tem o CoinPay, tem, saindo fresquinho já agora, recente, o nosso Marketplace. Então a gente vem expandindo, né, o nosso portfólio e sempre com um olhar para uma operação 100% segura e com menor burocracia. Então isso é o que a empresa faz. Nós somos do grupo Despegar, né, Decolar aqui no Brasil, só que a gente segue apartado porque hoje a gente se denomina como a fintech do grupo. Então, saindo aí alguns desafios também cheguei durante a pandemia, né, na empresa. Nossa, tem estamos bem representadas em termos de crise, né? Vai fazer 2 anos agora, em agosto, onde já estávamos na pandemia e a empresa tinha recém sido adquirida pela Decolar. Então, acho que também vem um pouco dessa questão de a crise instalada de alguma forma, né? Seja de uma mudança, uma perspectiva de mudança por parte dos colaboradores de fomos comprados e agora? Estamos na pandemia e agora? Então, assim, muitas incertezas, né? Muitas. Então, enfim, mas venho também do mercado de tecnologia, de fintechs, etc. Então, já vivi ambientes de aquisições, né? Então vim de uma outra fintech que tem um crescimento muito grande pela forma inorgânica, né? Das aquisições, o que faz com que o bichinho da mudança esteja sempre presente, sim, né? E eu gosto, então acho que vários desafios aí, tanto de cultura quanto de como desenhar para frente na empresa com um momento tão incerto de mundo, né? Macroeconômico, sim, mas também dentro da de sua casa, própria realidade, né? Então, vários desafios aí. Muito bom. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero dar um recado aqui para os nossos ouvintes para você não se esquecer de seguir o RH Rocks no Spotify e no YouTube e aproveitar para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do episódio. Eu tenho certeza que a sua empresa terá muitos insights relevantes vindos de lá. Então, agora, para o nosso papo, recapitulando um pouquinho do que nós falamos no episódio anterior, teve um pouco de principais motivos dos profissionais pedirem demissão, do que então faz eles ficarem na empresa e como os processos de RH podem dar suporte ao engajamento e à retenção dos talentos. Mas eu queria evoluir esse papo com vocês e entender, na visão atual da cadeira que vocês estão, como que vocês enxergam os desafios principais do RH. Camila, quer começar? Legal, posso começar assim, Vanessa. Acho que antes da gente ir para a parte de qual é o desafio do RH, eu acho que tem o passo de qual é o desafio da empresa como um todo. Então, que a gente já sai querendo executar, né? Tipo, eu vou chegar aqui e eu preciso fazer isso, eu vou desdobrar nessas ações e vamos executar. Quem são essas pessoas? Quem são esses indivíduos? E aí eu conecto com qual é o desafio do RH. É ajudar, né? Ajudar e dar os insumos para as lideranças conhecerem esses indivíduos. Quem são essas pessoas? E aí sim, como eu chego nesse resultado com esse time. Então, acho que tem um passo muito importante de se autoconhecer. A gente fala tanto do autoconhecimento indivíduo, líder, etc. Mas eu conheço qual é o meu público. Eu tenho profundidade para saber que essa pessoa tem essas características e com isso ela vai me ajudar a chegar nesse resultado. Então, acho que esse é um grande desafio hoje que eu vejo com os parceiros de RH, que tem sido um ponto de insucesso, muitas vezes, no desdobramento do negócio da companhia, porque eu estou desdobrando sem saber quem que vai executar isso. Né? E você, Michelle? Eu vou colocar uma camada em cima disso, porque eu acho que isso é fundamental. Acho que a Camila trouxe um ponto bem importante, que é entender quem são as pessoas, entender quem é o negócio. E aí a camada que eu vou colocar é como é que tu faz o encontro
de expectativas e de necessidades. Então, a gente tem um negócio lá na Neoway que a gente tirou do senso comum mesmo, mas significou de uma forma muito importante dentro, que é a história do ganha-ganha. Então, como é que a gente trabalha isso o tempo inteiro, em tudo que a gente fala sobre cultura, em todos os programas, a gente sempre traz para a pauta o ganha-ganha. O que é isso? Se eu entendo quem é esse indivíduo, se eu entendo em que momento ele está, quais são as ambições, realmente como ele quer se desenvolver na carreira dele, e consigo, de uma forma, conectar isso com o objetivo da sua área, para falar pequeno, e em última instância da empresa, é ali onde a mágica acontece. Então, o ganha-ganha só acontece quando essa pessoa enxerga que a oportunidade que ela está vivendo, que o ambiente onde ela está transitando é rico o suficiente para o desenvolvimento dela. Eu brinco até que tem uma história ali de bom egoísmo, porque assim, se isso é bom para mim, se eu estou crescendo, se eu estou aprendendo, eu quero performar mais. E o performar mais, o que é? Entregar resultado. Então, do ponto de vista da empresa, o ganha é resultado. No fim do dia, a gente quer resultado. Mas é conectando a expectativa e a ambição da pessoa com a necessidade do negócio que é entregar resultado, que aí tudo que tu vai construir tem que passar por aí. Claro que é super complexo, mas é nesse ponto que a gente o tempo inteiro está trabalhando. Como é que eu chego no ganha-ganha? Como é que eu conecto o indivíduo com o coletivo? Como é que eu conecto a vontade dessa pessoa entregar com uma entrega real que é diferenciada para o negócio? Para mim, acho que esse é o grande ponto. Eu vou aproveitar e vou ampliar, porque você comentou que passou por vários setores, várias indústrias diferentes, perfis de empresas diferentes, né, mais inovadoras, mais tradicionais. Isso é algo comum a todas elas? Porque eu imagino que os nossos ouvintes venham de todos os lugares também. Sim, a gente até estava brincando antes de começar o episódio que só muda o CNPJ. Porque os desafios são muito semelhantes, mesmo em culturas muito diferentes. Eu realmente percebo que a grande conexão da pessoa é se ela vê algo que ela ganha. Quando a empresa está muito num discurso venha até mim, me entregue, eu quero a sua performance, eu quero o resultado e não conecta com essa pessoa, ela passa a se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Sim. E ela passa a querer somente um resultado muito superficial que acaba sendo salário e cargo. Então acaba sendo transacional, né? Exatamente. E nisso a gente vê a rotatividade das pessoas em busca de salário e cargo. Sim. Agora, quando a empresa muda esse discurso e conecta com essa parte, não só de um desenvolvimento mais subjetivo, mas real. Eu digo que cada experiência, cada projeto, cada desafio que eu estou vivendo, ele precisa ser algo que se transforma em algo que eu coloco na minha mochila. Eu como profissional. E é meu. É minha carreira, né? É meu, não é da empresa. Sim. É o que eu levo, eu brinco, né? É o que eu levo para a próxima entrevista de emprego. Né? Então, quanto melhor for a minha performance, quanto maiores forem os meus desafios, é a minha mochila que está ficando maior, mais pesada, mais completa. Então, eu já passei por essas empresas, algumas pegam isso melhor, outras têm um pouco mais de dificuldade, mas quando a gente traz essa clareza, inclusive para a liderança, como a Camila falou, porque não é o RH que vai fazer isso. A gente vai dar as ferramentas, a gente vai criar essa narrativa, a gente vai embarcar as pessoas nessa narrativa, mas na ponta quem faz é o líder. Então o líder precisa, ele que faz essa conexão. E às vezes um líder faz isso muito melhor do que um discurso corporativo, que às vezes é teórico, que às vezes está distante das pessoas. Então, quando o líder consegue, ele, na sua habilidade, juntar o desafio que ele tem como líder, seja o nível hierárquico que ele tem, ele realmente pegar aquilo que ele é demandado e transformar em algo que brilhe os olhos das pessoas, não na coisa piegas, assim, né, no brilho no olho, mas essa coisa assim, Camila, isso faz sentido pra ti? Vem cá que eu tenho um projeto que eu acho que aquilo que a gente conversou sobre a tua carreira, se tu fizer isso aqui, vai dar um match legal. Quer? Vamos. E aí... Tá comprado, né? Usar o contexto e a pessoa pra encaixar, ter o match perfeito e usar da melhor forma. E essas lideranças conectadas. Eu acho que tanto eu quanto a Michelle, né, nas posições que a gente está, é como essas cadeiras de alta liderança também se conectam e estimulam isso para baixo. Sim. Né? Como esses líderes vão pegar os times e vão levar para o resultado esperado da empresa. E aí foi o que a Michelle comentou, né? Não adianta pegar e fazer de uma forma, para a empresa é isso, mas tá bom, o que é para o colaborador? E como eu encontro tudo isso? Essa liderança conectada vai ser mais ágil. Talvez, assim, outras que não estejam tão conectadas vai demorar mais. Mas quando essa conexão existe, aí, independente do mercado que você tá, isso caminha junto. Né? É menos o mercado e mais o perfil da liderança. Também acho. E aí acaba mudando, vira um ganha-ganha e não fica só no cargo e salário, né?
E aí eu vou puxar uma coisa que eu vi no seu LinkedIn, Camila, que você colocou lá que vocês diminuíram 40% o turnover na Coin. Sim. Como? Sim. Vamos lá, agora os nossos ouvintes peguem papel e caneta. Polêmica. Vamos lá, passo 1. Eu acho que tem várias formas, tá? Mas eu acho que tem um ponto crucial que a Michelle comentou, que é quando chega numa posição que é a nossa, como que estão essas pessoas? De novo, a gente volta em como estão essas pessoas. O que faz sentido para cada uma delas? Quando você começa a entender do indivíduo e dos times, né, da individualidade desse time também, etc., você começa a entender o que faz sentido para eles. E aí, aquela estadia naquele ambiente começa a fazer mais sentido. Eu não tô ali só como um trampolim para ir para um outro lugar e ganhar mais, etc. Claro, isso atrelado a uma estratégia muito clara de cultura que esteja ligada com a estratégia da companhia, porque não adianta eu pegar um produto de prateleira, né, no mercado e falar, vamos fazer um projeto de cultura e vamos colocar aqui, vai dar super certo. Não, como que isso conversa com o negócio e conversa com o momento? Porque no final, hoje em dia, a gente, né, finalmente pode dizer que acabou a pandemia, mas ainda existe o reflexo dela no cenário econômico, né? Empresas de tecnologia, e aí eu falo especificamente do ambiente de fintechs, tem um reflexo muito grande. E se eu não tiver uma cultura muito fortalecida, o meu turnover vai aumentar, porque a crise gera insegurança para as pessoas. Sim. Então, como, né? O como reduzir? Trazendo mais segurança para as pessoas, dando mais visibilidade do resultado. Tá bom, o resultado às vezes não vai estar no melhor ou como eu gostaria e como eu tracei. Mas eu preciso ser transparente com o meu time para falar, olha, a gente projetou assim, ele tá assim. Como que a gente vai mexer o termômetro? Pensar junto. Quando eu dou essa visibilidade, eu trago segurança. E aí é onde eu consigo reconquistar, ou conquistar, no caso, né, se ainda eu estou em construção, dessa relação, que é uma relação de confiança. Então, eu ouso dizer que o turnover vai diminuir na empresa quando eu conseguir conectar essas pessoas com a empresa, com o negócio e ser transparente nessa relação. Então, acho que a gente vem fazendo vários projetos, a gente fez um projeto de longo prazo de estratégia de RH, foi quebrando, né, esses projetos em fase e modificando, porque a gente vai projetando e fala, em tal época a crise vai estar melhor. Cara, não está melhor. Como que a gente... E se mover muito rápido. Eu acho que também tem uma questão da cultura ágil, de mudar os processos, estruturar, testar, não deu certo. Assim como uma área de produtos, de tecnologia dentro da empresa faz isso de forma ágil, o RH também precisa ter essa agilidade. Então, um pouco disso que a gente fez e a gente continua reduzindo aí mesmo no momento crítico, né, econômico. E eu vi que vocês duas passaram, cada uma na sua empresa, pelo processo de Great Place to Work, né? Que mexe muito na cultura organizacional, no ambiente de trabalho. Que dicas práticas vocês dariam com esse olhar aí, pensando que estamos sentindo os reflexos da pandemia, né? E que, né, na verdade, a gente está no Brasil e o mundo está acontecendo, sempre vão haver incertezas. Acho que é difícil a gente falar que vai haver um lugar plano, tranquilo, não existe, né? Como é que vocês, então, trabalham isso, considerando que o selo é um selo para melhores empresas para se trabalhar? O que vocês têm em vista nisso, olhando para a retenção dos talentos? Bom, eu posso até trazer, assim, um pouco do nosso histórico. Como eu disse, eu cheguei em 2020, né? E tinha uma encomenda muito clara. E eu usei o GPTW daquele ano como o meu primeiro diagnóstico. Ah, olha que bom! Então, eu não uso muito a pesquisa com o foco no ranking, com o foco no selo. Isso é consequência. E hoje eu posso dizer, como eu disse lá no início, né, que bom que 3 anos depois eu posso dizer que as hipóteses lá de 2020, hoje confirmadas, nos levaram a um lugar de excelência. A gente veio crescendo ali no INPS e é o 2º ano consecutivo que a gente está no nível de excelência do NPS interno. Que máximo! Né? Vocês rodam de quanto em quanto tempo? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Esse da GPTW. Sim. Depois a gente tem instrumentos internos que a gente também faz, inclusive a gente usa a Culture Rocks para fazer isso. Mas a ferramenta do GPTW, como é um consultor externo, metodologia consolidada no mercado, a gente usa, esse é o nosso indicador formal. Tá. Então, o INPS que vem do GPTW é o indicador do ano. Acabou de sair, então, ano passado, pela primeira vez, a gente chegou no nível de excelência e esse ano a gente manteve, que era um grande desafio. Ano passado a gente falava, chegar foi difícil, manter vai ser mais ainda. Quando veio esse ano e se confirmou, a gente falou, ufa, realmente
foi um momento de olhar para trás e pensar. As nossas hipóteses, elas realmente se confirmaram. E por que eu falo de diagnóstico? Eu acho isso tão importante. Não foi só o GPTW, é claro, né? Diagnóstico tem que ser uma coisa muito mais ampla. Mas dali a gente começou a pensar quais eram as principais dores. Perfeito. Porque ali onde as pessoas estão dizendo, ó, tá faltando isso, eu queria mais daquilo. Olhando para o contexto, olhando para o momento do negócio, olhando inclusive naquele momento de pandemia, a gente elencou prioridades. A gente falou, se a gente atacar esses 3 pontos, a gente tem, sabe aquela coisa bem básica de regra de Pareto? Escolhe 20% das coisas que vai dar 80% do resultado. Foi basicamente o que a gente fez. Porque tem que fazer escolha, não tem jeito. Tem que ter foco. Não dá para fazer tudo. E a gente foi elencando as prioridades. Então, para 2020 foram 2 prioridades, para 2021 outras 2 prioridades, 2022 outras 2. Então não foi um plano que a gente fez lá em 2020 pensando em 2022. Foi ano a ano mesmo. Foi ano a ano, sempre olhando para o GPTW, a cada ciclo. Vamos olhar de novo, o que veio de novo, o que a gente foca agora. E foi trabalhando nessas hipóteses. E mantendo o que já tinha sido conquistado, né? Aí a gente foi criando, na verdade a gente chama de Neo Journey, né? Porque lá tudo é Neo. Eu adoro isso, que tudo é Neo e tudo é um termo em inglês. Então, a Neo Journey é a jornada do colaborador da Nelway. E hoje, 2023, então pensando aí, um longo período de construção, a gente tem uma jornada super completa em termos de programas, de experiências, e onde esses programas, eles todos se conversam. E isso é a soma das 2 prioridades de 2020, das 2 de 21 e de 22. Então, hoje, a gente tem um programa completo que realmente conversa com a necessidade das pessoas ao mesmo tempo, sem esquecer do ganha-ganha, a gente está entregando para a empresa o que ela precisava. Precisava aumentar engajamento, sim. Precisava diminuir turnover, sim. E a satisfação interna, para mim, é consequência. Reconhecimento. Então, é reconhecimento. E a gente mede também nas entrevistas de desligamento. Então, quem está saindo por quê? Porque é um feedback também super importante, mais cru ali da realidade, né? Porque no final das contas, a satisfação pode estar lá em cima, mas essa pessoa está saindo por quê? Né? Então, a gente também usa isso. O diagnóstico é fundamental, o GPTW tem sido um termômetro bem interessante para a gente. É interessante porque também esse resultado positivo veio numa crescente, né? E como eu disse agora, estabilizou, espero que a gente fique aqui. E esse trabalho de estar sempre revendo as prioridades. E será que ainda é isso? Né? Poder ter um EVP claro, né? O Employee Value Proposition, muito numa linha assim, tá, é isso que as pessoas estão pedindo, é isso que eu quero oferecer, deixa eu deixar claro. Até vou trazer um exemplo aqui, se vocês me permitem. Por favor, vai. Uma coisa que se repete, e esse ano a gente concordou. Todo ano, desde 2020, o item pior avaliado é treinamento. Treinamento? Eu gosto também. A surpresa, né? É uma coisa muito comum no mercado. E a gente, 2020 não era prioridade, tinha outras coisas doendo mais, vamos matar outra coisa. 2021, a gente começou a pensar nisso, começou a estruturar um programa de desenvolvimento, não veio melhora em 2022, e aí, em 2022, a gente trabalhou isso mais forte ainda para chegar em 2023 e perceber que a percepção ainda não melhorou. Por quê? Nós estamos trabalhando, o nosso EVP o que eu entrego como proposta de valor para o colaborador? Um ambiente de aprendizado. Não necessariamente formal. Treinamento, talvez não. Talvez. Só que assim, não é mais sobre eu tentar satisfazer, é sobre eu deixar claro qual a expectativa que eu não e vou te dar realidade. treinamento, talvez. Então, talvez, das duas uma. Ou essa pessoa que quer muito treinamento, e às vezes se resume a auxílio pós-graduação, que a gente não tem, por exemplo. E essa pessoa que quer muito isso, ela vai ter que ir para uma empresa que tem. Nós não vamos ter. Nós vamos ter, sim, um ambiente de aprendizado, cultura de aprendizagem contínua, lideranças que fomentam o teu desenvolvimento. E esse feedback é sensacional. Na mesma pesquisa, é o melhor avaliado. Então é saber medir, né? Saber perguntar e deixar saber ouvir transparência. a resposta. Transparência. Ter clareza no EVP é transparência. É isso. Essa é a minha proposta de valor. Isso não. Isso não. E tá aí tudo bem. fica contigo E tá tudo quem bem. estiver colado nisso. E aí diminui o turnover. Quando tu tem esse nível de transparência, as pessoas que ficam, elas vão entendendo, essa proposta de valor me interessa. Sim. Porque a gente sabe, hoje nós somos escolhidos, né? Nós não só escolhemos as pessoas, nós somos escolhidos. Então eu quero pessoas que comprem a minha proposta de valor. A GPTW também me dá uma informação importante. O motivo pelo qual as pessoas ficam. Sabe qual é o maior na ANEL? E porque é um ambiente de aprendizado. Veja bem, na mesma pesquisa tem lá, não tem treinamento. E o segundo é alinhamento com a proposta de valor, valores. Então estamos bem.
walk the talk. E a gente fez essa combinação, inclusive, entre os executivos, para não ficar assim, mas essa pedra no sapato, mas a gente não conseguiu melhorar. Mas isso não é uma Eu pedra. acho que nós não vamos melhorar. Isso aqui tá combinado que nós não vamos melhorar e vida que segue. Isso. E tem as figurinhas específicas, né, de Great Place to Work, as perguntas-chave que, se a gente olha para o mercado, com certeza, se eu sentar com a Michelle e a gente olhar as duas, vão estar sempre. Eu acho que elas vão estar sempre quando a gente não consegue, como empresa, ter transparência em qual é a minha proposta de valor, onde eu chego, onde a gente não vai chegar por alguma estratégia. E aí, aproveitando esse gancho, este ano especificamente, a gente decidiu não entrar não fazer a pesquisa do Great Place to Work. A gente fez 2 vezes já também em nível de excelência. Ano passado a gente fez na COIN, time Brasil. E aí, quando a gente fez o spin-off, que a gente trouxe o time de uma unidade financeira, então o time de tecnologia e payments e fraud, vieram para a COIN, então saíram de Despegar para a COIN, apesar da aquisição, então foi quase uma troca ali. Antes da gente ir para um ranking externo, ou tentar uma certificação externa, etc., ou um diagnóstico externo, a gente falou, vamos fazer um interno? Mesma metodologia, perguntas muito semelhantes, dimensões, mas vamos ser transparentes que primeiro a gente quer fazer o nosso interno, para daí depois ter esse reconhecimento externo ou fazer essa pesquisa, mas sabendo que o externo ele vai ser uma consequência desse ambiente que a gente está entregando. Porque vocês estavam num momento de fusão diferente, né? Exato. Então assim, ok, no Brasil a gente chegou no índice de excelência, porque a gente já vinha fazendo esse trabalho. Antes da gente ir para o externo, vamos olhar onde a gente já sabe que a gente tem pontos de melhoria, porque tem cultura, porque a gente está falando de diversidade cultural, eu estou falando de um time Brasil, Uruguai, México, Argentina. Como que eu integro processos? Como eu integro pessoas que fazem parte da mesma equipe e que estão em idiomas diferentes? Idiomas, culturas. Então, tem todo um trabalho e, de novo, eu sempre volto na transparência, porque quando o colaborador ele vê essa relação de transparência entre empresa e colaborador, e pra gente é a jornada maker, que a gente chama, ele se conecta e aí o resultado é consequência. É falar, cara, na minha medição, ela é semestral interna, vai ter, a pessoa vai se conectar com aquela empresa, vai ter um resultado positivo porque ele enxerga que estão sendo sinceros na minha relação. Agora, quando não tem, aí aumenta a turnover, diminui o índice de favorabilidade, né? Então, assim, a gente fez agora, inclusive, dentro da plataforma da Culture Rocks, usando escala Likert, em todas as metodologias que a gente tem, o NPS também, a gente fez as 2. E perfeito, agora a gente reúne, né? Analisa esse diagnóstico interno, e aí a gente se sente mais preparado para ir para o externo. Então, acho que a gente fala de formas e ferramentas diferentes num mesmo objetivo, né? Que é diagnosticar. Sim. Eu vou aproveitar até e fazer essa pergunta. Em que momento vocês chegaram até a Culture Rocks? A COIN, como se conectou? Como que estava? Que dor que você queria? A hora que você falou, preciso da ajuda de vocês. Eu acredito que é muito na hora de conectar. Ou seja, a gente tinha um crescimento acelerado previsto, e isso eu tô falando tinha porque a gente realmente teve. Eu cheguei na empresa, a gente tinha 66 pessoas no Brasil, 70 pessoas mais ou menos no Uruguai e Argentina. Depois a gente implementou a Operação México. Então, tinha esse crescimento, então a gente fez, né? A gente hoje está com 360 colaboradores no total. E a gente precisava de uma plataforma para estruturar e sustentar os nossos processos de RH, a nossa estratégia. Então, a gente já queria implementar uma avaliação de performance mais robusta, que saísse daquele modelo padrão de avaliação de competência. Então, olhar entrega junto com match cultural, eu gosto de sempre colocar potencial junto, né? E aí quanto essa pessoa, esse indivíduo consegue expandir nessa cadeira, né? Assumir mais desafios, etc. Porque daí eu já linko com sucessão de alguma forma, né? De analisar se eu tenho sucessão. E para essa jornada do colaborador. Então, acompanhar depois da avaliação o PDI dele, né? Então, assim, one-on-one, que a gente tem visto um percurso de talvez eu não tenha que ter o PDI exato se eu faço e se eu executo como líder uma one-on-one de qualidade e eu faço esse segmento. Então, a gente estava sentindo muita falta de uma ferramenta para suportar essa relação do líder com o liderado, do RH com os colaboradores. E aí, quando eu cheguei, eu já conhecia a Culture Rocks e já gostava muito da forma que a gente conseguia preparar a ferramenta para atender o nosso processo. Porque eu acho que assim, a primeira parte é estruturar o processo. Depois escolhe a ferramenta para você encaixar. E aí
a culture conseguiu fazer esse encaixe pra gente, esse match perfeito. Faz quanto tempo isso? Tem 2 anos. Tem 2 anos? Tem 2 anos. Vai fazer 2 anos em agosto. Porque eu cheguei e a primeira coisa foi fazer isso. Foi trazer. E também para a parte de reconhecimento, que acho que a Michelle também trouxe um ponto muito importante, que é o ganha-ganha, né? Então, não é só você me entregar a sua performance, mas eu te reconheço também e eu te exponho positivamente a tudo que você tem feito dentro da empresa. Então, a parte de elogios a gente usa muito. No Brasil, principalmente, o time é mais engajado. Mas é brasileiro, né? É uma questão cultural também. Então, a gente já entrou com vários módulos, né? Entendi. E na Nelway, Michelle, como é que vocês fizeram? Faz tempo que vocês estão? Foi 2021. 2021. A gente está no 3º ano de utilização da ferramenta. Ela veio bem nessa linha era uma das principais dores lidas lá em 2021, em 2020, mas que tinham coisas que precisavam ser feitas antes. Então a gente, em 2020, já sabia que ia trabalhar a performance em 2021, e aí a gente já entrou o ano trazendo a Culture Rocks, porque a gente precisava responder essa dor. Eu não sei como é que eu tô indo, eu preciso de mais feedback, eu preciso de mais orientação, eu preciso realmente entender como é que funciona a progressão de carreira, inclusive, nessa empresa, a meritocracia, porque eu não estou entendendo por que as pessoas evoluem e eu não. Então, era uma dor muito grande. Então, a avaliação de performance era uma necessidade, mas eu não queria também que fosse algo focado só no indivíduo. Então, já com a ideia do ganha-ganha, que veio desde o início, qual ferramenta nos ajuda a concretizar um processo que fale de entrega e olhe para a performance do indivíduo. Então, hoje o que a gente tem, e eu acho que nisso a Culture ela foi perfeita, e a gente escolheu muito consciente por causa disso, a história do cascateamento dos objetivos estratégicos. Então, hoje, claro que a gente evolui ano a ano, é um processo de aprendizagem, não é trivial. Não basta ter a ferramenta, não basta a gente explicar o processo de contratação dos acordos é super complexo, da pessoa realmente entender como desdobrar um objetivo estratégico em acordos individuais, mas esse foi o discurso desde o início. 50% entrega, 50% comportamentos de sucesso, como a gente chama, que é o matching cultural. E na parte da entrega é um cascateamento que vem dos objetivos estratégicos da Nelway, e aquilo vai descendo para cada camada até eu ter a certeza, né, considerando as complexidades que isso traz, de que lá na ponta o indivíduo tem algo que está conectado ao objetivo estratégico. Então, o que a gente chama de acordo individual precisa, na árvore, estar conectado a algum objetivo estratégico, que vai ser quebrado equipe a equipe, nível a nível, conforme o seu alcance. Mas a ideia é de conectar a entrega. Então, eu costumo dizer isso, a gente faz os comitês de calibragem, né, para fazer as trocas de como é que estão as avaliações dos times. E a nossa provocação geralmente se a performance do time está traduzindo o resultado daquele time. Em tese, né, a nossa teoria ideal a soma dos resultados individuais precisa dar um resultado positivo para a Nelway. Então, eu preciso que tenha uma coerência entre o que eu vejo na avaliação das pessoas e o resultado concreto daquela área ou da empresa no final das contas. Então, a Culture ela veio muito com essa facilidade, né, que tem lá toda a história do cascateamento, do desdobramento dos objetivos. Então, isso foi para nós muito motivo de buscar, porque está concretizado ali o ganha-ganha. Que é isso, você vai ser visto, sim, pela sua performance, que te leva a reconhecimentos, e eu estou olhando pelo lado da empresa. É uma ferramenta de gestão de resultados. Eu até falo para as lideranças, assim, claro que é muito importante a parte do one-on-one, do feedback, e é isso que é a engrenagem que faz gerar resultado. Mas veja isso como uma ferramenta de gestão de resultados, não só de gestão de performance do time. Não desconecta, porque senão parece uma tarefa extra que eu tenho que fazer. Então, hoje, muitos gestores nos dão esse feedback, assim, que eles têm, através da Culture, o monitoramento daquilo que o time tem como prioridade. Como entrega. E, inclusive, né, assim, a gente também usa a parte de prioridade da semana, que ajuda desde o micro ao macro, né? Então, no micro, no semanal ali, quais são as prioridades do time, até o macro, que é o mapa estratégico mesmo dos OKRs e como cada OKR de cada pessoa, cada área está conectado com o da empresa. Então, é exatamente isso. Tem a visão da performance individual, como ela impacta o todo,
e no final das contas, como que estamos como empresa, né? Quanto que foi a sua parcela, de alguma forma, nesse impacto? E a visibilidade para o colaborador. De novo, falando, olha, às vezes tem pessoas que não conseguem enxergar quanto estão impactando. Então, acho que até nisso a ferramenta também ajuda a dar visibilidade. Tangibilizar, consegue. Né? E você também teve alguns feedbacks da liderança nesse sentido? Sim. Em tecnologia, a gente tem tido ali um avanço bem bacana de utilização da ferramenta. O que eles têm muito, muito utilizado é a parte de one-on-one, porque é a parte onde talvez seja um calcanhar de Aquiles ali, porque tecnologia geralmente faz reunião de acompanhamento semanal, mas técnica, de tarefa. Como que eu tô, qual a entrega, fez, não fez. Mas como que eu venho, como que eu estou desenvolvendo a pessoa e como ela se vê dentro dessa equipe. Então, inclusive, enquanto a Michelle falava, eu fui lembrando, a gente recente estava no Uruguai, a gente aproveitou essa visita para fazer um treinamento de liderança, onde a gente levou tanto a parte de treinamento, de desenvolvimento do líder para como fazer essa one-on-one, como fazer conversas difíceis, porque eles têm ali uma tendência de fuga, né, o ser humano como um todo, e como levar isso para dentro da ferramenta. Então, utilizar a Culture como um meio para você, até para facilitar. Às vezes o pessoal fazia só no caderninho, mas ali fica o histórico. Então, assim, tem tido muito sucesso, assim. E até entre o próprio RH e o líder. A gente começou a fazer uma nova versão aí da One-on-One, que é o bate-papo de BP. Então, os HRBPs na Coin fazem a reunião com os líderes e vão formalizando isso lá, para que as duas partes também tenham esse histórico. Então, a gente tem conseguido evoluir bastante nesse sentido. E vocês já têm aí um histórico, não é um projeto recente, já tem, então, um acompanhamento maior. Quando vocês lançaram a plataforma, o que vocês fizeram de onboarding? E ano a ano vocês foram percebendo uma adesão maior da liderança? Fez, obviamente, todo o processo de lançamento, mas como tinha essa história da jornada, então assim, a gente lançou a parte de performance como algo que ia integrar a jornada. Então assim, isso é fundamental para que as outras partes funcionem. Então, e junto com esse discurso do ganha-ganha, que é a entrega do indivíduo e o resultado da empresa. Também falando de carreira ao mesmo tempo. Então, acabou que esse onboarding, ele foi menos focado na ferramenta, claro que teve, né? Tem que ter treinamento, saber utilizar e tal, mas muito mais contextualizado que, olha, no todo isso vai fazer muito sentido. E uma parte faltando, talvez as outras partes não funcionem. Então, até tive uma vez uma conversa muito interessante com um líder que veio, vamos dizer assim, surpreso positivamente com o fato de que os nossos processos não eram mandatórios, mas que as pessoas estavam engajando. Inclusive, quando ele é um diretor, então assim, ele percebia nas lideranças abaixo dele que, inclusive, se algum líder meio que ficava desleixado, a equipe puxava. E ele dizia, como é que vocês fizeram isso? Porque não é obrigatório, não tem prazo, não tem punição se a pessoa não faz, por exemplo. Eu falei, olha, eu até não tinha pensado nisso, eu falei para ele, mas na verdade acho que tem a explicação que é quando tu contextualiza e mostra para a pessoa que aquilo tem um significado, o quanto ela realmente se beneficia da utilização daquela ferramenta, isso vale para o líder e vale para o liderado, eles querem usar. Não é só mais uma tarefa, né? Não era para, eu sempre digo isso, se for algo que o RH fez porque é pro RH, esquece, já nem faz, nem começa. Né? Agora, se tu consegue realmente contextualizar e nessa narrativa que a gente cria, que eles percebam que o ganho é só deles, não precisa que seja mandatório, eles vão querer. E a gente não tem tido problemas de adesão. Até hoje a gente não colocou, assim, claro que a gente deixa nessa narrativa de que as coisas conversam, tá implícito que não fazer um processo talvez te deixe de fora de um ciclo que vai precisar dos inputs da parte de performance para tomar decisões sobre carreira. Vai precisar dos inputs de carreira para tomar decisões sobre, por exemplo, remuneração. Então, as coisas elas precisam estar integradas de verdade. Eu acho que colou muito bem esse discurso na necessidade das pessoas. Aí volta a história lá do diagnóstico. O diagnóstico bem feito, hipóteses acertadas que no final das contas as pessoas enxergam, opa, isso está fazendo sentido. Então o nosso feedback hoje, tanto da liderança quanto dos times hoje a gente entende,
Hoje a gente sabe pelo que é medido, hoje eu tenho clareza do que é esperado de mim. O gestor, por sua vez, fala muito sobre o quanto é mais fácil dar um feedback difícil, o quanto é mais tranquilo sentar e dizer que não foi tão bem assim, porque não é uma coisa que acontece ao apagar das luzes, é uma coisa que vai acontecendo ao longo do ciclo e depois no final só tem um resultado, mas que não é mais surpresa porque a conversa já foi incentivada antes. Então a gente foi mostrando as funcionalidades muito menos pela funcionalidade e mais por esse significado. Né? Então, na Coin foi assim também? Sim, super. E a Michelle vai falando e eu aqui. Sim. Não, porque assim, a gente também não coloca como mandatório boa parte do nosso processo. E durante porque a jornada maker, né, ela, assim como eu imagino que é de vocês, ela tenha todo um ciclo, obviamente, mas tem um ponto que é a calibragem, o processo de avaliação de performance, que tudo isso virou insumo para esse momento. Então, se a liderança não fez, primeiro, ele fica ali, né, sem insumo para conseguir fazer a defesa do seu time, e não só a defesa, porque eu acho que a calibragem é uma defesa, mas para conseguir dar visibilidade para o seu próprio time. E depois também é cobrado. Então, eu acho que assim, os casos são muito semelhantes. O que eu acho importante também é ter a manutenção dessa visão sobre a importância do processo, né? Não vai ser uma vez que a gente vai fazer, então a gente tem que ter recorrência e ir colocando ali e trazer com os exemplos. Então, a gente usa também muito o nosso time de HRBP para ir a gente faz mensal o papo com essas lideranças, né? E a gente vai trazendo alguns reportes da ferramenta. Então, olha, a sua equipe como está utilizando a ferramenta também, a gente traz esses indicadores para essa mesa, para ele ver que, bom, não é só da minha parte como líder, mas minha equipe está se autogerenciando dentro da ferramenta e que isso vira o input para as conversas de one-on-one, para a conversa de feedback da avaliação de performance. Então, quando eles entendem e vê o valor disso no final, pelo menos eu falo que assim, até chegar ao primeiro processo oficial, às vezes pode ter uma liderança ou outra que não deu tanto valor. Pode ser que aconteça. Depois que passou da primeira e viu a importância, a relevância para o outro que fez e usou, é o melhor exemplo para a adesão melhorar. Uma boa influência, né? Muito bom. Camila, Michelle, eu gostei muito do que vocês trouxeram. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também estão aí com vários insights para fazerem. Mas vocês querem acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado, uma mensagem final? Eu vou fazer uma última provocação, deixar no ar, assim. Eu acho que tudo isso que a gente falou, como a gente falou, né, para mim, acho que vale para qualquer mercado, para qualquer tipo de indústria, para qualquer tipo de empresa, para qualquer cultura. Ajuste a sua realidade, entenda a sua realidade profundamente. A Camila, a gente já se conhece aí do mercado, ela já me ouviu falar isso, assim, antes de ser especialista de RH, a gente tem que ser especialista do negócio que a gente está. Totalmente. Entender de negócio. Qual é o teu negócio? Como é que a tua empresa ganha dinheiro? Onde ela está perdendo dinheiro? Então, eu acho que essa é uma dica importantíssima. E aí, quando a gente está falando de momento de crise, mais ainda. Porque o RH também tem alguns cacuetes, e eu falo porque eu sou RH há 20 anos, eu posso falar. Né? Tem cacuete de ficar muito apegado ao seu próprio plano, de se apaixonar pelas próprias ideias. E aí a crise está pegando e tem momentos que tu tem que simplesmente deixar para lá, porque não faz mais sentido. Então, realmente tentar manter, em momentos de crise, tentar manter o essencial e abandonar todo o resto. Ah, mas eu demorei tanto para desenhar esse projeto. Desapega, né? Já que estamos aqui falando despegar, então desapega. Porque, gente, é o que faz sentido para o negócio naquele momento, senão não vai fazer sentido para as pessoas. A gente faz treinamento, desenvolvimento de liderança, na hora que o cara está lá na ponta tomando porrada porque não está entregando o resultado dele. O teu treinamento não vai ajudar ele a entregar resultado neste mês. Então, tira o treinamento da frente dele. Seja realmente parceiro desse negócio, parceiro dessa liderança. Não fique empurrando o teu processo. Ah, mas isso é muito importante. Era. Isso é uma coisa que eu dizia quando eu cheguei lá como eu brinquei, cheguei junto com a pandemia, tinha todo um plano desenhado, tinha um time que já existia, né? Eu cheguei numa cadeira que não existia para liderar um time que já existia. E esse time estava muito preocupado em como fazer funcionar o plano que eles tinham desenhado nesse contexto. E eu dizia, quer saber? Esquece o plano, o mundo que vocês desenharam esse plano não existe mais. Então começa de novo, e claro que para mim foi muito vantajoso, porque eu estava chegando. É vantajoso quando tu tem folha em branco, né?
Mas, na verdade, claro que a pandemia foi uma situação extrema. Isso acontece todo dia, não é todo ano. Gestão de mudança pura. Não é todo ano. Não é cada trimestre, é todo dia. Faz sentido ainda a coisa que tu falou antes, né, do acompanhamento das prioridades da semana. Essa semana ainda faz sentido o que a gente discutiu semana passada? Talvez não. Então, pensar em momento de crise não é diferente do que pensar em outros momentos, desde que tu esteja conectado com o teu negócio. Então, acho que pra gente encerrar aqui... E Michele, acho que você falando perfeitamente, né, que é conhecer da crise também. Conhecer do meu negócio, conhecer da crise. O que tá doendo? O que tá doendo? O que tá acontecendo? E assim, existe uma crise econômica que tá pegando nesse ângulo. Tá bom, o que vai afetar? Como vai chegar essa crise? Então, vou aprender a surfar a crise para quando chegar, as pessoas sentirem que a empresa tá preparada para essa crise. Não preparada, lógico, a pandemia a gente aprendeu na hora também. Mas... como que é um senso de prontidão, né? Prontidão, exato. E aí eu faço com que essas pessoas, de novo, se sintam seguras para falar, ok, vou abrir mão de um processo que foi importante para minha empresa ou para mim individualmente, mas eu sei por quê. Eu consigo, a empresa me traz essa tranquilidade, o meu líder me traz essa tranquilidade para dizer o porquê, para fazer a tradução e chegar lá na ponta de que, ok, eu conheço essa crise que está chegando, calma, vai dar certo, é por aqui. Então, a gente também fez mudanças de deixa alguns processos, se reinventa e, gente, é gestão de mudança pura todos os dias. Então, quando a gente fala em como é RH na crise, como acompanhar, como entender do negócio, é fazer gestão de mudança todos os dias. É olhar para o que você planejou, para onde a empresa quer chegar e tá, o que eu preciso mudar no percurso, né? Muda a rota. O objetivo vai estar lá, mas qual que é a rota que eu vou pegar? Qual é a alternativa que eu tenho? Perfeito. Então, gente, obrigada mais uma vez, Camila, Michele. Eu tenho certeza que os insights vão agregar demais para os nossos ouvintes. Pessoal, a gente encerra o episódio de hoje aqui. A gente se vê no próximo. Tchau!